Convido a amada igreja para abrirmos juntos a palavra de Deus em Mateus capítulo 1, do versículo 18 até o capítulo 2, versículo 12. Mateus 1:18 até 2:12. Nós vamos ler 3 textos para a mensagem dessa noite. Começando por esse, Mateus capítulo 1, versículo 18, que diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Agora vamos, amados, em Lucas 2. Nós já lemos na abertura do culto Lucas 1, de 26 a 38. E agora nós leremos Lucas capítulo 2, do versículo 1 ao 20. Lucas 2, de 1 a 20. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores, que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor.
O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Amém? E o último texto, Filipenses 2, 5 a 8. Filipenses 2, do versículo 5 ao versículo 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Amém, amados? Vamos orar mais uma vez? Senhor querido, obrigado por Tua palavra. Tua palavra é a lâmpada para os nossos pés, a luz do nosso caminho. Tua palavra, Senhor Deus, é a espada do Espírito, que está em nossas mãos, que está em nossa boca e está em nosso coração. Fala conosco, Pai querido, porque o pregador fala usando a sua boca, usando o som da sua voz. Mas se não houver o pregador, Espírito Santo nos corações, ninguém poderá ouvir a tua voz, Senhor. Fala aos corações, prega a palavra, Pai, dentro do coração, dentro da alma de cada um de nós. Nós suplicamos assim, Pai querido, no nome santo de Jesus. Amém. Queridos, que data importante é essa, não? Natal. Toda vez que chega aí no fim do ano, parece que a igreja, as igrejas em geral, ficam mais iluminadas. Há um brilho diferente. Até as cidades ficam mais iluminadas, mas de uma luz elétrica mesmo, né? Esses dias a gente ia passando ali perto de um hospital em Santo André, e a gente viu o hospital com tanta luz e brilhando tão rápido que a gente até comentou, né? Poderia ser uma luz mais suave, uma luz que piscasse menos, é um hospital. As pessoas às vezes exageram um pouco na decoração, mas fica bonito, cidade toda decorada e tudo mais. Mas hoje pela manhã nós já falávamos, irmãos, acerca do que é o Natal para nós. Nós precisamos resgatar o sentido real do Natal, para que o Natal seja Natal de verdade na nossa vida. Amém, irmãos? O que o Natal significa para a gente, irmãos? O que o Natal significa para nós? Será que para nós já se tornou mais uma época no calendário, um feriado, um momento de trocar presentes, dar abraços, beijos e as mães e esposas fazerem uma refeição diferente? Será que é só isso, Natal? É lógico, irmãos, que o Natal em si não pode ser datado de uma forma exata. Nós não sabemos exatamente o dia em que Jesus nasceu. Nós não sabemos, mas o que nós sabemos é que essa data tem um significado importantíssimo para a nossa fé. Uma vez que no Natal se comemora a vinda de Jesus, a vinda do Messias. O texto de Lucas, que lemos, Lucas capítulo 2, inclusive, tem um dado importante a respeito desse evento histórico
que é o recenseamento. Lucas capítulo 2 começa falando de um recenseamento que nos anais da história se encontra. Diz aqui, naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Então, esse dado de Lucas é importantíssimo acerca do Natal, porque não somente na Bíblia aparece esse recenseamento, mas nos livros de história. Uma coisa curiosa, amados, quando Jesus veio ao mundo não havia lugar para ele. Por isso, Jesus nasceu numa estrebaria e foi colocado em uma manjedoura. A pergunta que se faz no Natal, irmãos, a pergunta que não quer calar é: existe lugar no seu coração para Jesus? Existe lugar na sua casa para Jesus? Ou será que se nós estivéssemos lá naquele contexto e fôssemos donos de hospedarias, nós também iríamos dizer para José e Maria: não, aqui não tem lugar para vocês. Aqui não tem lugar para Jesus. A impressão que eu tenho, irmãos, quando a gente chega nessa época, eu até imagino uma figura. Imagina que é o dia do seu aniversário. Então todos preparam a festa, bolo, comidas, presentes. Mas você, o aniversariante, é colocado lá de fora. Então é dito para você: você não fica aqui, você fica lá fora. Aqui não tem lugar. Peraí, mas eu sou aniversariante. Por que não tem lugar para mim? É mais ou menos isso que acontece no Natal, porque se nós comemoramos a vinda do Messias, por que em tantos corações, em tantos lares, não há lugar para ele? Uma coisa curiosa também, amados, nesses textos que lemos, nós lemos vários textos, nos falam acerca de algo que é fundamental no Natal. Que sem esse item não haveria Natal. Natal não existiria. E nós poderíamos falar muito acerca do Natal. Nós poderíamos dizer que Natal é paz, Natal é amor, Natal é alegria, Natal é salvação. O que mais que você poderia falar do Natal? Coisas bíblicas, verdadeiras acerca do Natal. O que Natal é para você? Vida, outra pessoa. Comunhão com Deus. Muito bem, irmão. Mais alguém quer falar? Paz, esperança, luz, salvação. Que bênção, né? Mas nós queríamos nessa noite falar algo mais acerca do Natal. Natal é tudo isso, irmãos. Não há tempo para a gente esmiuçar o sentido e as bênçãos decorrentes do Natal. Mas eu gostaria de falar de uma bênção, de uma área que às vezes é esquecida nessa época. Mas sem esse item não existiria Natal. Natal, irmãos, é tudo isso que vocês falaram. E muito mais. Mas Natal é também obediência. Você poderia repetir? Natal é obediência. Pastor, como que Natal é obediência? Vamos aos textos. Primeiramente, nós encontramos os reis magos. Os magos aparecem nesse texto, irmãos, e eles são um mistério. Em Mateus capítulo 2, de 1 a 12, a Bíblia nos fala de 3 magos. Quem são esses homens? De onde eles vieram? Nós não sabemos. A palavra de Deus não entra em detalhes acerca desses homens. Apenas sabemos que eles não eram judeus. Eles não eram do povo de Deus. Ou seja, biblicamente, eles eram gentios. O termo mago, irmãos, não tem o mesmo significado que tem hoje, como, por exemplo, o mago lá, Paulo Coelho, esse tipo de coisa aí. Não tem nada a ver. Segundo a Bíblia de Estudo de Genebra, os magos não eram reis, como muitos pensam, reis magos. Mas eles poderiam ser conselheiros de alguma corte real. Eles poderiam ser conselheiros tais como Daniel e José foram conselheiros. Eles eram provavelmente da Mesopotâmia ou de outros lugares ali da Palestina. E existem vários registros na antiguidade de fenômenos astronômicos, ou seja, esses magos poderiam ser os primeiros astrônomos, ou alguns dos primeiros astrônomos daquela época, que eram estudiosos de fenômenos celestiais. Tudo isso pode ser, devido aos relatos bíblicos. Eles estavam seguindo uma estrela que era um fenômeno astronômico. Ou, que estrela é essa?
Será que essa estrela era de fato, irmãos, uma estrela? Será que ela era uma conjunção planetária? Será que ela era um cometa, uma supernova? Ou será que ela era algo estritamente sobrenatural? Um milagre de Deus? Eu pessoalmente fico com a última hipótese, um milagre de Deus, algo sobrenatural. Mas aquilo chamou a atenção desses homens, e eles começaram a seguir essa estrela, eles começaram a andar na direção dessa estrela. E a gente nota aqui no texto, irmãos, a soberania de Deus em ação. Porque na hora que Deus quer agir, Ele age usando quem Ele quer, do jeito que Ele quer. Você então percebe, a gente percebe que esses homens estavam agora diante do Messias, o Filho de Deus encarnado, Jesus. Mas para eles era um rei como outro rei qualquer. Mateus capítulo 2, versículo 2, nos dá essa sensação, quando eles, olhando para Jesus, chegando no lugar onde ele estava, onde a estrela havia parado, eles perguntam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela e viemos para adorá-lo. Mistério de Deus. Conselheiros de uma corte real da Mesopotâmia ou de algum daqueles lugares da Palestina vêm adorar o rei dos judeus. Irmãos, é interessante que nesse momento esses homens demonstram uma submissão e uma obediência que nos chama a atenção. Porque Deus colocou no coração deles que eles deviam seguir aquela estrela, e onde aquela estrela parasse, estaria o rei dos judeus. E eles vão então para adorá-lo. Mas a adoração deles não fica só na boca, não fica só nas palavras. Olhe o que diz o versículo 11 de Mateus 2. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. É curioso também, irmãos, que Herodes faz toda uma trama para tentar descobrir onde Jesus estava e, na verdade, ele queria matar Jesus. E diz a palavra do Senhor, que ele fala para esses magos: olha, vocês então vão onde ele está, e quando vocês encontrarem ele, voltem aqui para me dizer onde ele está, que eu quero adorá-lo também. Mas, no versículo 12 de Mateus 2, a palavra de Deus diz que Deus advertiu aqueles homens para que eles não voltassem. E mais uma vez, eles obedecem à voz de Deus e eles não voltam. A obediência está presente na vida desses homens, irmãos, e nós aprendemos que quando Deus age no coração da gente, a gente obedece. Deus tocou o coração desses homens, por isso que eles obedeceram. Às vezes para nós, irmãos, é difícil obedecer. Às vezes para nós é difícil fazer a vontade de Deus. Então nós temos que buscar que Deus toque no nosso coração, porque quando Deus age no coração, a gente obedece. Uma outra coisa também que a gente aprende com esses homens, irmãos, é que muitas vezes nós teremos que obedecer a Deus sem, contudo, saber muitos detalhes do que Deus está fazendo. Nós não podemos chegar para Deus e falar: Senhor, eu só te obedeço, faço tua vontade, se o Senhor me explicar tudinho primeiro. Aí eu vou obedecer. Não é bem assim que funciona. Ainda esses dias conversava com uma irmãzinha sobre isso. Nem tudo na Bíblia tem uma explicação lógica, racional. Há coisas na Bíblia que não têm uma explicação lógica para nós. E nós temos que receber isso com fé e obedecer a Deus por fé, uma vez que a palavra é a palavra de Deus. Aqueles homens não tinham todas as respostas, explicações, mas eles obedeceram a si mesmo. Uma outra coisa que a gente aprende com esses homens, irmãos, é que obediência requer esforço. Veja, eles deixaram sua terra, partiram para uma viagem, fizeram uma longa viagem. E também obedecer é honrar. Eles não somente falaram: olha, viemos adorá-lo, eles também tiraram do seu melhor, trouxeram presentes para Jesus, se prostraram diante dele. E eu pergunto para você: o que você tem feito em adoração ao Messias? A Jesus, o aniversariante. Falar: Senhor, que bom que o Senhor veio, já é alguma coisa. É uma grande coisa. Sabe, irmãos, Deus quer o nosso coração. Tem igrejas hoje em dia dando um mau testemunho terrível. Forçando, insinuando, manipulando as pessoas, enganando as pessoas.
Quando na verdade o que Deus quer de cada um de nós é o nosso coração, é a nossa alma. Mas irmãos, a palavra de Deus prossegue. Tem um outro exemplo para ser observado de obediência, que é José. Mateus capítulo 1, de 20 a 25, nos fala a respeito de José. Diz a palavra de Deus: enquanto José ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, preste bem atenção, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. O exemplo de José, irmãos, é algo um tanto constrangedor. Não sei se você já passou por alguma situação extrema em que nós vamos ter que fazer um esforço maior para obedecer a Deus. Existem N situações. Na maioria delas é fácil, é simples obedecer a Deus. A gente sabe muito bem o que Deus quer e a gente caminha dentro desse padrão. Tenta, busca, batalha para isso. Mas, irmãos, há situações que exigem de nós um esforço maior. José viveu uma crise pessoal, irmãos, quando soube que Maria estava grávida. Porque, humanamente falando, a primeira coisa que José talvez tenha pensado é: não fui eu. Qualquer marido ficaria numa crise pessoal muito grande se soubesse que a sua esposa estava grávida, não sendo ele o pai da criança. Acontece que José e Maria, irmãos, ainda não haviam se casado literalmente. Eles eram como noivos, eram prometidos um para o outro. E nesse meio tempo, enquanto Maria ainda não havia conhecido intimamente José, e José ainda não havia conhecido Maria intimamente, o Senhor age, o Senhor fala com Maria, conforme nós já lemos, e José então entra nessa situação, talvez um pouco dramática. Diz o versículo 19, que quando José soube que ela estava grávida, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. José resolveu no seu coração: olha, eu vou embora, porque eu não posso fazer nada. Qualquer coisa que eu faça, eu posso prejudicá-la. Talvez ela vá ser apedrejada. Não vou denunciá-la, mas eu também não vou assumir. Era isso que ele ponderava no seu coração, até que no versículo 19 a palavra é clara quando diz que ele resolveu. Ele falou: vou embora. As ponderações dele chegaram numa conclusão. Essa era a crise de José, irmãos. E essa é a crise que nós muitas vezes passamos quando nós temos que fazer algo que foge um pouco da nossa compreensão. Como compreender uma coisa dessa? E agora então o Senhor manda um anjo. Deus fala com ele. José fica sabendo que Deus havia trabalhado na vida de Maria, quando o Senhor fala com ele. E ele então resolve, diz a palavra no versículo 24, despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor. Veja a obediência de José, irmão. Uma situação extrema, uma situação difícil. Mas ele ouve a voz de Deus e obedece. É curioso, irmãos, que muitas vezes Deus fala de uma maneira tão clara na palavra dele para nós, e a gente tem dificuldade de obedecer a si mesmo, né? O que está faltando? Aparecer um anjo? Será que precisa aparecer um anjo para a gente acreditar na palavra, para a gente obedecer? Não é nada comparado com o que José passou, mas às vezes a gente balança. É preciso que nós busquemos forças em Deus, irmãos, para obedecer. A obediência de José é exemplar para nós, irmãos, porque a gente aprende que obedecer a Deus é um ato de coragem. José foi um homem corajoso ali. Teve coragem para obedecer, para falar: não, eu vou recebê-la como minha esposa porque Deus mandou. E o que está nela é obra do Espírito Santo. Foi Deus quem colocou esse neném na barriga dela. Nós aprendemos, irmãos, a palavra em Apocalipse 21:8, que os covardes não entrarão no reino dos céus. Então a nossa desobediência, irmãos,
Não sou eu que estou dizendo, então não se ofenda com o que eu vou falar. Nossa desobediência é sinal da nossa covardia. Nosso medo de nos lançar nos braços do Pai e obedecê-lo. Então, quando a gente detectar essas áreas, vamos nos prostrar perante Ele e falar: Pai, me dá mais coragem para obedecer, para fazer a Tua vontade, cumprir a Tua palavra. Outra coisa que a gente aprende com o exemplo de José, irmãos, é que obedecer é assumir compromissos e responsabilidades. Veja, ele agora assume o compromisso de assumir a paternidade de Jesus. Porque, humanamente falando, Jesus precisava de um pai. Não é verdade? Jesus precisava de um pai. E José assumiu isso, mesmo sabendo que ele não era o pai da criança. Mas, humanamente falando, ele assumiu a paternidade. Ele criou o menino com todo carinho, com todo amor, com todo zelo, com todo esforço, como seu verdadeiro filho. Outra coisa que aprendemos com José, irmãos, é que obedecer é trabalhar e se esforçar por uma causa, abrindo mão até de alguns direitos nossos, humanamente falando. Por exemplo, José poderia relutar com Deus e tentar fugir, não poderia? Alguns homens da Bíblia fugiram diante de uma grande causa. Jonas, por exemplo, quando Deus falou: Jonas, vai lá em Nínive, prega. Ele fugiu, correu para Tarsis. Depois sofreu as consequências. Davi também, quando cometeu aquele terrível erro, sabia muito bem que não devia fazer aquilo, mas fez. Muitas vezes, irmãos, nós agimos mais dessa maneira, mas temos que procurar agir como José fez, obedecendo a Deus. Dizer: não, eu vou assumir esse compromisso, eu vou assumir esse risco e vou cumprir a vontade de Deus. Foi legal domingo passado aqui, aquele monte de irmãos sendo empossados nos cargos da igreja. Não fugiram, vocês não correram, vocês não fugiram, vocês não viraram as costas. Vocês assumiram um compromisso. E eu tenho certeza que muitos outros irmãos e irmãs também querem assumir um compromisso, mas talvez não está conseguindo ainda. Espera, irmão, continua firme, você vai conseguir em nome de Jesus. Amém? Fala para o irmão do seu lado: irmão, fica firme, você vai conseguir, em nome de Jesus. E se você estiver triste, dizendo: não deram nada para mim fazer, olha, procura o pastor, viu? Tem muita coisa para fazer. Estou orando para Deus mandar pessoas dispostas a assumir compromisso. Pastor, quero servir a Deus, o que tem para fazer na igreja? Pode me procurar, tem uma listinha, aí você conversa com a gente e você vai ver o que dá para você fazer, porque a obra do Senhor carece de voluntários. Mas, irmãos, o maior compromisso que nós assumimos e que nós temos que ter coragem para cumpri-lo até o final é o compromisso de servir a Deus, de andar com Deus, até o final da vida, irmão. Não é um pedacinho, não é uma parte, é até o fim. Se não for até o fim, não é de todo o coração. E se não é de todo o coração, não serve para Deus. Entrega todo o seu coração para Deus, querido irmão, querida irmã. Não fique em cima do muro, não. Obediência ainda a respeito de José, irmãos, requer esforço e pode trazer alguns riscos. Por exemplo, a perseguição de Herodes. Você que conhece os evangelhos sabe que logo depois do nascimento de Jesus, eles tiveram que fugir para onde mesmo? Alguém lembra? Para o Egito. Foram morar lá no Egito, por causa da perseguição de Herodes. Ou seja, José assumiu um compromisso que trouxe uma série de riscos para ele mesmo. A pergunta que se faz talvez é: você estaria disposto a assumir riscos pelo Evangelho hoje? Até na nossa oração a gente falou: Senhor, que não haja perseguição aqui no Brasil nunca, mas a Bíblia é enfática em dizer que no final dos tempos uma grande perseguição virá sobre toda a terra. Como nós vamos agir nesse tempo, irmãos? Quando ser cristão, quando obedecer a Deus, será motivo de aprisionamento e torturas e até morte. Como acontece hoje no Oriente Médio e em vários países da Ásia. Você já passou por alguma situação extrema em que a sua obediência foi testada, como José passou? Ou semelhante a José? Não precisa ser igual. Só uma vez aconteceu isso, não vai acontecer mais. Mas uma situação semelhante, onde você foi provado ao extremo. Já passou por isso? Sim, venceu, amém, glória a Deus. Não venceu, pede forças para Deus, na próxima você vence. Ainda não passou por isso? Se prepara. As provações virão. Sabe por que as provações virão? Porque a fé que não é provada não vale nada, irmão. A fé só tem valor se for provada. Aprenda isso. Quem tem fé será provado. Então, se você nunca passou por uma prova extrema da sua fé, fique firme, vai aparecer uma hora.
E fique firme, obedeça, continue na presença de Deus. E você será honrado pelo Senhor. Mas, irmãos, tem mais uma pessoa que nos chama a atenção nesse texto. Maria. Lucas 1, de 26 a 38, nós lemos na abertura do culto. Chama muito a atenção, irmãos, porque talvez seja o exemplo mais traumático de obediência. Imagine você, irmã. E nós também, né, homens. Né? Homem não engravida, mas vamos imaginar. Vamos tentar nos colocar no papel de Maria agora. Mas mulher vai sentir mais isso de perto, porque mulher já foi feita para dar à luz. Deus já deu para você, irmão, um corpo e todo um aparelho reprodutor maravilhoso. Mas imagine agora, Maria, escolhida por Deus para trazer o Filho de Deus ao mundo. Bonito, não é? Legal, bonito. Mas será que ela não ficou com medo, não? Imagine o que o anjo fala para ela. Maria, você foi escolhida. Maria, você recebeu de Deus a maior incumbência de todas as mulheres. Por isso que o texto diz, favorecida. Lucas 1, 26, versículo 28. Alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. Que expressão legal, não é? Mas será que Maria aceitou isso numa boa? Quando o anjo começou a explicar para ela o que ia acontecer com ela, com o seu corpo. Certamente, irmãos, ela ficou um pouco perturbada. É o que nos dizem os versículos 29. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava essa saudação. Versículo 34, observe. Então disse Maria ao anjo, como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Primeira coisa que ela pensou, olha, como pode ser uma coisa dessa? Eu sou virgem, não tenho relação com ninguém. Irmãos, eu creio que qualquer pessoa que ficasse confuso nesse momento, ou que ficasse com medo, seria a reação mais humana, mais normal, mais natural que alguém pudesse ter. A gente fica com medo por coisa tão pequena, por coisa muito menor. Imagine ser a condutora da vinda do Filho de Deus. Imagine ser envolvida com a sombra do Espírito Santo, que é o que nos diz o versículo de número 35. Descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Olha que palavras lindas, maravilhosas. Mas, irmãos, se ainda assim ela ficasse com medo, daria para a gente entender a situação dessa irmãzinha. Na mente de Maria, irmãos, não tinha outro meio pelo qual ela pudesse conceber, exceto através do modo natural criado por Deus, que é a relação entre o homem e uma mulher. Mas como ela não era casada ainda, formalmente, ela era apenas prometida para José, ela era como noiva de José. Diz aqui a palavra de Deus que o Senhor falou para ela através daquele anjo, olha, a sombra do Altíssimo te envolverá, o poder de Deus virá sobre ti. Eu creio que ela ficou assustada, eu creio que ela ficou com medo, mas ela falou simplesmente no versículo 38, aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Amém, irmãos? É isso que nós temos que falar para Deus também. Nas horas difíceis, nas horas de crise, nas horas de medo, nós temos que falar, Senhor, eis aqui o teu servo, eis aqui tua serva. Cumpra-se em mim, Senhor, conforme a tua vontade. A obediência de Maria, irmãos, chama a nossa atenção pelo seguinte: obedecer é assumir compromissos e responsabilidades. Ela não ia só gerar, ela ia ter que criar o menino. Obedecer a Deus é também um ato de fé, coragem, requer esforço, pode trazer riscos. Veja, Maria poderia ser injuriada. Maria entrou num risco de morte. Alguém poderia dizer, olha, ela cometeu fornicação, ela está grávida e não tem marido. Lembre que ela ainda não havia falado com José. Eles ainda não haviam se comunicado quando ela diz no versículo 38, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. E ainda no texto nós já falamos da fuga para o Egito. Amados, nós aprendemos ainda que obedecer é dispor tudo que temos e somos para Deus. Ela entregou para Deus aquilo que ela possuía e que ela mais guardava, que era o seu próprio corpo, o seu próprio ser. E ela se guardava justamente para cumprir a vontade de Deus casando-se. Mas ela se dispôs para Deus. Irmãos, será que nós temos disposto o nosso corpo para Deus? Senhor, eis aqui o meu corpo, usa o meu corpo para a tua glória. Nossos olhos, ouvidos, boca, mãos, pés,
Como que nós lidamos com as vaidades, as obsessões, os pensamentos impuros, o pecado, o desânimo, a preguiça, a indolência? Como lidamos com tudo isso? Tudo isso tem a ver com o nosso corpo. E uma coisa curiosa, todo pecado passa pelo corpo. Seja a mente, seja no falar, seja no olhar, seja no ouvir, seja no agir, seja no andar. Mas Maria, irmãos, dá um exemplo de submissão e de entrega para Deus, de obediência, que chama muito a atenção. E ainda, amados, obedecer a trabalhar, se esforçar, abrindo mão até de direitos nossos também, humanamente falando. Mas tem um exemplo, irmãos, que é o maior de todos, que é Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo de obediência no texto. Ele não falou nada até agora, ele é um nenezinho. Ele só vai falar mais lá na frente. Com 12 anos que a Bíblia registra algumas palavras de Jesus. E aos 30 anos, quando ele começa a pregar, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mas Jesus é o maior exemplo de obediência. Nós lemos Filipenses 2, de 5 a 8. A palavra de Deus nos revela, irmãos, que ele abriu mão da sua glória. Ele abriu mão da sua majestade. Para se encarnar, ele teve que deixar lá no céu tudo que ele tem, tudo que ele é, e assumiu a forma humana, diz a palavra do Senhor. E ele fez tudo isso em obediência a um chamado de Deus. A palavra diz que ele não julgou por usurpação ser igual a Deus, está em Filipenses 2, 5 a 8. Ou seja, ele não tirou proveito disso. Ele poderia sim, teria direito sim de falar para o pai, pai, eu não vou me encarnar, eu não vou lá. Ele teria direito de fazer isso. E nós, todos, iríamos perecer no inferno. Não haveria chance de salvação. Mas a palavra de Deus diz que ele deixou sua glória, sua majestade, para nascer numa manjedoura. Vamos dar uma passada rápida no texto de Filipenses 2, de 5 a 8. Abre lá a sua Bíblia, se você puder. Se não, apenas ouça, para a gente já ir finalizando com esse texto. Filipenses 2, de 5 a 8. A palavra de Deus nos manda ter o mesmo sentimento que houve em Jesus, irmãos. Porque ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. O que significa que se esvaziou? Que ele deixou a glória dele lá nos céus para vir para a terra. Lembre, mais uma vez, que ele não nasceu numa maternidade, não nasceu num local adequado, não nasceu nem numa hospedaria, mas nasceu numa estrebaria, num curral, aqui no Brasil. Seria um curral. Ele se esvaziou. E ainda diz Filipenses 2, agora no versículo 6, no versículo 7, que ele assume a forma de servo. Ou seja, ele agora se torna um servo, um escravo, um trabalhador, um servidor. É o Jesus que lava os pés dos discípulos. É Jesus que vai atrás dos pecadores. É Jesus que cura os leprosos. É Jesus que liberta os oprimidos, sempre servindo, sempre ajudando, sempre fazendo bem. A palavra diz mais. Versículo de número 7 ainda. Tornando-se em semelhança de homens. Note a palavra semelhança. Ou seja, ele se destituiu mesmo da sua majestade, da sua glória, para se tornar semelhante a qualquer outro homem. É curioso o momento em que a família de Jesus pensa que Jesus ficou louco. A família de Jesus chega a pensar que ele havia enlouquecido. Por quê? Por causa da figura humana, semelhança de homens. E ainda nesse mesmo versículo, reconhecido em figura humana. É interessante lembrar também, irmãos, da crise de João Batista, porque tem a ver com a figura humana e a semelhança de homens de Jesus. João Batista era primo de Jesus. João Batista conhecia Jesus desde criança. Mas João Batista falou acerca de Jesus: eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim vos batizará com o que mesmo? Alguém lembra? Com o Espírito Santo e com fogo. E João Batista, amados, reconhece que Jesus é o Messias, porque ele também ouve a voz do Pai quando Jesus é batizado e ele vê o Espírito Santo descer sobre Jesus. Até aí tudo bem, mas quando João Batista é preso,
ele lembra que Jesus, como figura humana, ele lembra de Jesus em semelhança de homens. E ele manda seus servos irem até Jesus e perguntar para ele: é o Senhor mesmo? É o Senhor mesmo, o Messias? Ou será que nós temos que esperar outro? João Batista entrou em crise, irmãos, porque Jesus era reconhecido em figura humana. Jesus tinha semelhança de homens. Jesus, depois de um grande dia andando pelo deserto, ele ia cheirar suor. Jesus precisava comer, Jesus precisava beber, Jesus precisava dormir. Jesus tinha suas necessidades fisiológicas como qualquer ser humano, irmãos. Pense, Deus, o Deus eterno fez isso por nós. Assumiu essa postura por nós. E ainda a palavra diz em Filipenses, agora no versículo 8, que ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ou seja, a vinda de Jesus, irmãos, no Natal é maravilhosa para nós. Oh, que dia maravilhoso, que dia alegre, que dia festivo. Mas ele já veio marcado para morrer. Ele já veio disposto para a morte. Ele já veio preparado para a morte. Ele já veio prometido para a cruz. Por isso que o Natal, irmãos, tem que ter para nós um significado além do que nós muitas vezes temos visto. De comida, de festas e de alegria. Natal é obediência. Não que isso tire a alegria, pelo contrário, aumenta a nossa alegria. Porque traz para nós o verdadeiro significado do Natal. Para finalizar, irmãos, reflita comigo. Qualquer um dos personagens que nós falamos, os magos, José, Maria, não falei dos pastores devido ao nosso tempo, mas nós lemos o texto que fala dos pastores. Qualquer um desses personagens poderia ser substituído se eles não quisessem obedecer a Deus. Qualquer um deles poderia ser substituído se não quisesse obedecer. Imagine se Maria falasse: Senhor, eu não quero. Não dá, para mim não dá. Você pode ter certeza que Deus teria uma outra pessoa preparada. É lógico que quando Deus escolheu Maria, Deus já sabia que ela ia obedecer. E Deus tocou no seu coração de uma maneira tão forte que ela não recusou. Mas imagine que José dissesse: Senhor, eu não quero ter essa incumbência sobre mim. Imagine que os magos não fossem lá, Deus mandaria outros. Imagine que aqueles pastores não fossem lá, Deus mandaria outros. Imagine que não tivesse nem aquela estrebaria, Deus arrumaria outro lugar, pronto. Porque a obra de Deus vai acontecer, queiramos ou não, obedeçamos ou não, Deus vai fazer a sua obra. Amém, irmãos? O único insubstituível é Jesus. Ele é o único insubstituível. Só Ele, irmãos, é insubstituível. Porque Ele é o único Filho de Deus. Então, meu querido, minha querida, terminando, qual é o sentido do Natal para nós? Qual é o sentido do Natal para você? Eu queria desafiar você nessa hora a orar comigo, entregando a sua vida a Jesus mais uma vez. Se você já entregou, entrega de novo. Entrega de novo, pastor? De novo, todo dia, toda hora. É bom falar: Jesus, minha vida está em suas mãos. Mas se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, querido ou querida, faz isso agora. Faz isso agora. Você não sabe se você vai ter tempo. Você não sabe se vai ter mais um Natal na sua vida. Você não sabe se você vai ter nem 10 minutos, nem 5, nem 1 minuto a mais de vida. Nenhum de nós sabe. Eu lembro de um irmão lá em Santos, irmão em Cristo, cantando na igreja, louvando a Deus. E logo depois dele cantar, quando ele ia para o banco, teve um infarto fulminante, morreu dentro da igreja. Glória a Deus. Morreu cantando. Glória a Deus, irmão. Foi para o céu. A morte para nós, irmãos, não é mais um monstro destruidor. A morte para nós agora é uma passagem para a glória. Por quê? Porque Jesus obedeceu. Lembre disso, Natal é obediência. Obediência de Jesus ao Pai, vindo para nos salvar. Mas o Natal também requer de nós uma atitude de obediência. Feche os seus olhos, vamos orar nesse momento? Por alguns segundos, silenciosamente, fale com Deus no silêncio do seu coração. Diga para Deus: Senhor Deus, eu entrego minha vida em suas mãos. Senhor Deus, eu peço perdão por meus pecados. Senhor Deus, me ajuda a te entender e crer na tua palavra.
E seja qual for o seu dilema, seja qual for a sua crise, seja qual for a sua dor, seja qual for a sua dificuldade, obedeça, entregue-se a Deus, entregue-se a Jesus. E faça um voto agora, eu te desafio, um voto de obedecê-lo por toda a sua vida. Não só hoje, não só agora, não só no Natal, mas por todos os dias. Porque Natal na nossa vida é todo dia. Se você está longe de Deus, volta para Deus. Hoje é o tempo da salvação, diz a palavra. Hoje é o dia da salvação. Não endureça o seu coração. Pai, obrigado por cada vida aqui presente. Obrigado, Senhor, por cada alma preciosa, maravilhosa que o Senhor trouxe aqui para ouvir a Tua palavra. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos dá na palavra ricos ensinamentos, ó Pai, mas de um modo especial, acerca da obediência. Porque o Natal só existe, a salvação só é real, porque Jesus obedeceu. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor obedeceu. Porque o Senhor se humilhou, porque o Senhor se encarnou, porque o Senhor veio. E obrigado também, Pai, pelos exemplos de vida de José, de Maria, dos magos, dos pastores e de todos os servos do Senhor na palavra, que se dispuseram a te obedecer. E por isso o Senhor os usou, e por isso o Senhor os salvou, e por isso eles chegaram ao céu, e nós queremos também chegar no céu, Pai. Por isso, Senhor Deus, nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos nessa hora. Fala com Deus agora, é o seu momento. Pai, eu entrego minha vida. Eu concordo com o que o pastor Paulo está dizendo. Minha vida está em Suas mãos, Pai. Eu faço um concerto contigo hoje, Pai. Eu deixo de lado todo o pecado, Pai. Fala para Deus. Pai, eu renego a mim mesmo, eu renego o pecado, eu renego o mundo. Eu aceito o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Abençoa, Pai, cada oração que está sendo feita agora. Cada coração, Pai amado, que está agora se voltando para Ti. Cada alma maravilhosa, preciosa, que está agora olhando para Ti, ouvindo a Tua voz e dizendo: Pai querido, eu Te aceito como meu Senhor. Eu Te recebo como meu Salvador pessoal. Pai, que seja um Natal diferente na vida de cada um de nós. Que seja um Natal de alegria, de festa, de paz, de luz, de amor. Mas que seja, Pai, acima de tudo, um Natal de salvação. Um Natal de consagração. Um Natal onde o Senhor vai nascer nos corações. Obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Se você orou, se você falou com Deus, acredite, o seu nome está escrito lá na glória. E se você já é crente, se você já é filho de Deus, filha de Deus, mas orou a si mesmo, saiba, Deus ouviu tudo que você falou para Ele. Quando terminar e você sair daqui, saia nessa disposição, saia nessa força, saia nessa confiança, e o Senhor Jesus vai ajudar você a vencer todas as suas batalhas, porque Ele é fiel.